Vamos ler Lucas 17, 11 até o 19. Diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus lhes disse: Ide e mostrai aos sacerdotes. Acontecendo que indo, eles foram purificados. Não esqueçam dessa palavra. Eles foram purificados. Amém? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Aí quando eu comecei a estudar na quarta-feira, eu pensei assim, mas o que é lepra realmente? Será que tem hoje em dia ainda lepra? Será que a gente ainda tem essa doença? Será que ainda existe entre nós, no meio da gente? A lepra, ela existe e é uma doença que eu fiquei impressionada com o dado, que o Brasil é o segundo país no mundo, na frente até mesmo da Índia, em caso de lepra. Só perdendo para o continente africano, Moçambique, que é o país onde mais tem lepra. Nós somos o segundo país. Apesar da gente ser um país continental, mas é um dado muito impressionante, né? Mas o que é lepra? Lepra é a chamada hanseníase. No Brasil, desde 1973, se usa o termo hanseníase. Não se pode dizer lepra, porque lepra é como se você tivesse, fosse preconceito contra aquela pessoa, é uma lei isso. Então, no Brasil, desde 73, a gente usa o termo hanseníase, certo? E quem descobriu isso? Hanseníase é uma bactéria que afeta o sistema, a pele, o sistema nervoso, os nervos, as mucosas, a boca, o nariz, o olho, tudo onde for úmido, essa bactéria está. Quem descobriu ela foi um médico norueguês, em 1874, 75, por ali, e o nome dele era Gerard Hansen, por isso o nome hanseníase, né? E aí ficou conhecido como bacilo de Hansen. Geralmente os cientistas dão os próprios nomes para as descobertas, né? O nome da bactéria, de verdade, o nome científico dela é Mycobacterium leprae. Mas aí, para ficar mais fácil, ficou como bacilo de Hansen. Ela é uma bactéria que ela afeta tudo. Ela vai comendo a pele, vai comendo, e ela chega nos nervos, a pessoa se atrofia, os braços se atrofiam, as pernas se atrofiam, ela vai perdendo a sensibilidade. Qual é o primeiro sintoma? O primeiro sintoma da doença são manchas. Manchas avermelhadas, manchas esbranquiçadas na pele. E você perde a sensibilidade. O primeiro teste que os médicos fazem, qual é? É o teste da sensibilidade. É com uma agulha, é com alguma coisa quente, e a pessoa não sente. E aí depois, lógico, vem os exames laboratoriais. Ela fica incubada no seu corpo de 2 a 20 anos. Então, às vezes, a pessoa nem desenvolve a doença, né? Porque ela está incubada. Ela é transmitida como? O que a gente ouvia quando a gente era criança? Não faz muito tempo que eu era criança, mas eu ouvia. Que a gente tinha o quê? Que se isolar, que a gente não, as pessoas tinham que se isolar, que tudo tinha que ser separado, que copo tinha que ser separado, talher tinha que ser separado, roupa tinha que ser separado, não era isso que a gente ouvia quando se dizia hanseníase? Era uma doença que amedrontava qualquer pessoa. Mas se sabe que a bactéria não sobrevive no meio. Se eu tiver a doença e eu pôr a mão aqui, dali a pouco a bactéria morre. Ela não consegue sobreviver no meio. Ela sobrevive num organismo vivo, em nós.
Então, não tem a necessidade da gente se isolar, da gente separar copos, da gente separar as coisas. A pessoa pode viver normalmente. Qual o tratamento hoje para isso? Hoje, para isso, o SUS disponibiliza um tratamento totalmente gratuito para a pessoa, que leva, no mínimo, 6 meses. No mínimo. E aí vem a explicação do porquê que o Brasil é o segundo no ranking em hanseníase. Porque as pessoas começam a tomar o medicamento, uma semana, 15 dias, um mês, já não tem mais sintoma algum. As manchas já se curaram, a pele já está perfeita, já está tudo perfeito. E aí o que acontece? A pessoa para de tomar o medicamento. A doença só vai voltar a se desenvolver dali a algum tempo, não vai ser amanhã, e quando ela voltar a se desenvolver, ela já vai vir de outra forma. Por quê? A bactéria é um ser extremamente inteligente, bactéria e vírus. Se eu tomei aquele medicamento para eu matar aquela bactéria e eu não fiz o tratamento todo, e ela volta de outra maneira, aquele remédio já não tem mais efeito para ela. É por isso que quando os médicos dizem, toma de 12 em 12 horas, 7 dias na semana, toma de 12 em 12 horas, 7 dias na semana. Por quê? Porque ela não vai estar morta. Você só melhorou, mas ela não morreu. E esse é o grande problema que os médicos dizem, que as pessoas param o tratamento no meio. E aí outra coisa muito interessante que eu achei foi, a bactéria não afeta a medula e não afeta o cérebro. A pessoa vai se definhando, a carne vai apodrecendo, a pessoa vai se atrofiando e ela está sentindo tudo e ela está sabendo tudo o que está acontecendo, porque a bactéria não chega nem no cérebro, nem no sistema, na medula dela, onde é o sistema nervoso central. Ela fica só nas partes periféricas. A gente percebe que as pessoas que têm hanseníase, as extremidades do corpo é falha. As pontas dos dedos, as pontas das orelhas, as pontas dos pés, nariz, não é? Quando a gente digita lá na internet, todas as fotos faltam essas partes. Porque a pessoa não sente, a carne está desgastada, a pessoa bate, corta, sai, a pessoa não viu que saiu o pedaço do corpo. Como ela é transmitida, então? Ela é transmitida através do ar, através da fala e da respiração. Se a pessoa você está conversando com ela é transmitida dessa maneira. Então, cai por aí, por terra, o nosso preconceito de achar que a pessoa tem que se isolar, não é verdade? Porque a gente não precisa isolar as pessoas. Ela não é transmitida por objetos, como nós já falamos, e ninguém nasce com a doença, tá? Ela não é hereditária, não vai passar de pai para filho, e ninguém vai nascer com essa doença. A pessoa grávida pode tomar o medicamento normalmente, não vai fazer mal para a criança, e ela pode amamentar normalmente, apesar de ser um medicamento extremamente forte, são várias drogas para matar essa bactéria. Mas como na nossa Bíblia e como na lei, era diagnosticado a lepra. Eu vou usar o termo lepra porque a gente está falando da Bíblia, tá? Nada... E aí a gente chega em Levíticos 13. Levíticos 13 vai falar para nós... Números... Levíticos 13 vai contar para a gente, é um texto bem grande, ele vai contar para a gente como era diagnosticado a lepra antigamente. Então, o que acontecia? Lepra era qualquer coisa na pele. Se a pessoa tivesse qualquer coisa, você está com lepra, sai de perto de mim e vai no sacerdote. E aí chegava o sacerdote. O sacerdote era a pessoa que ia dizer se a pessoa estava com lepra ou não. A Bíblia relata que até um chamuscar de queimadura era levado ao sacerdote para ser examinado, de tão desesperador que as pessoas achavam que era aquilo. Aí a pessoa tinha uma mancha branca, levava ao sacerdote. Aí o sacerdote ia examinar. Deixa eu ver se é uma mancha branca ou vermelha. Deixa eu ver se o seu pelo está branco ou amarelo. Deixa eu ver se está saindo água. Deixa eu ver se está mais fundo do que a sua pele. Aí a pessoa era isolada 7 dias. Ficava isolada 7 dias. Dali 7 dias voltava. Deixa eu olhar de novo. Sarou? Não sarou?
Ainda está fundo? Não está? Já melhorou? Ah, não, você vai ficar mais 7 dias isolado. Ficava mais 7 dias isolado. Aí voltava o sacerdote. Deixa eu olhar de novo. Ah, não, só era uma queimadura. Você está puro, lava suas vestes. Ah, não, só era um furúnculo, está tudo bem. Pode ir para casa, você está puro. Ah, não, só era uma mancha que já sumiu, está tudo bem. Mas qualquer coisa era lepra até provar o contrário. A Bíblia fala que quando o caso era lepra, que ele diagnosticava, que a carne estava comida, que estava mais funda que a pele, que tinha secreção, que a pessoa, todos aqueles sintomas de lepra, depois que o sacerdote já tinha mandado ele se isolar 7 dias e voltado, 7 dias e voltado, e era lepra, a Bíblia fala, em Levíticos 13, 45, diz assim: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, os seus cabelos desgrenhados, cobrirá o bigode e gritará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação é fora do arraial. A pessoa diagnosticada de lepra tinha suas vestes rasgadas, o cabelo dela tinha que ser todo bagunçado. Em outra parte, ele diz que tinha um sininho pendurado para as pessoas ouvirem quando ele andava. Ele era mandado fora do acampamento, ou seja, ele ficava no deserto, sozinho. E ele tinha que gritar: leproso, leproso, eu sou imundo, não chega perto de mim, cada vez que alguém estivesse por ali. Era uma obrigação dele. Imagina a humilhação da pessoa. A pessoa não trabalhava, a pessoa não podia pegar em nada, a pessoa estava isolada, sozinha no deserto. Ela enrolava suas ataduras ali. Imagina no deserto, num calor. Aquela bactéria comendo aquela pele. Todas aquelas feridas enroladas em ataduras. Imagina o cheiro que aquilo não causava. Imagina como a pessoa não se sentia cada vez que via alguém tinha que gritar: imundo, imundo. Não é? A bactéria é uma coisa que cheira muito mal. Os irmãos sabiam que o chulé é uma bactéria? Por isso que cheira mal daquele jeito? É uma bactéria que dá no pé, e a bactéria gosta de calor, de escuro e de úmido. Tem coisa melhor para ela do que o pé? Não tem. Por isso que cheira tão mal. Os gases que ela libera faz o chulé. É a mesma coisa disso. Agora, pensa uma bactéria comendo a carne, ela se caindo, e aquele cheiro. E aquela pessoa sozinha, sem ninguém. Sem uma esposa, sem um marido, sem a companhia dos filhos. Sozinha passando por aquilo. E aí, se por acaso a pessoa conseguisse ser curada, aí Levíticos 13, conta para 14, vai falar para nós acerca de como era a purificação da pessoa depois que ela era curada. O que acontecia? Ele podia entrar no arraial para falar: olha, eu fui curado? Não. O sacerdote ia até o lugar onde ele estava. Chegando lá, o sacerdote ia olhar ele, e se ele tivesse realmente limpo, depois de todas aquelas examinações, deixa eu ver se sua pele está saindo água, deixa eu ver se a sua ferida já sarou, deixa eu ver se a sua pele está branca ou vermelha, deixa eu ver se o seu pelo está colorido ou não. Depois disso tudo, aí o sacerdote ia falar: tudo bem, você está limpo e curado, mas agora eu tenho que te purificar. Ele não entrava no arraial assim, ó, eu estou limpo. Ele ia ser purificado. Qual era a purificação dele para ele entrar no arraial? Ele tinha que levar 2 aves, um pedaço de pau de cedro, ele tinha que levar um pano carmesim, um pano vermelho, e ele tinha que levar um galho de sopo. Um galho de sopo é uma planta que parece uma esponja, ele absorve bastante assim o líquido. Depois disso, ele levava um jarro de barro, numa correnteza, numa água assim límpida.
Aí o sacerdote matava aquela ave, derramava uma das aves, derramava o sangue naquele vaso de barro. Aí ele pegava todos aqueles elementos, a outra ave, o galho de sopo, o pedaço de madeira, molhava naquilo e aspergia 7 vezes na pessoa curada. Ele soltava a ave no deserto, com a simbologia de que a doença, ele foi livre da doença, e aí a pessoa estava purificada. Aí ela entrava no arraial. Acabou? Não, não acabou. Ele tinha que ficar sentado 7 dias na porta da sua tenda, para todo o arraial ver que ele tinha sido purificado e que ele tinha sido curado. Depois de 7 dias, ele levantava e ia trabalhar? Não. Ele tinha que fazer 4 ofertas ao Senhor. Ele tinha que fazer a oferta pela culpa. O que era oferta de culpa? Oferta de culpa é quando a pessoa tocava em alguma coisa imundo. Imundo, quando a Bíblia se refere a imundo, ela não está se referindo a sujo, mas a imundície. E uma pessoa leprosa era considerada imunda. Logo, eu não poderia tocar nela. Se eu tocasse nela, eu também era impura. E ele estava impuro o tempo todo, ele tinha lepra no corpo. Então, ele era considerado uma pessoa imunda. Ele fazia a oferta pela culpa. Depois, ele fazia a oferta pelos pecados. Por quê? Porque no Antigo Testamento, ou na Bíblia, lepra é sinal de castigo. E aí nós temos o texto que o irmão Renato leu. Eu até falei, eu vou falar isso na minha palavra, minha irmã falou, é de Deus. Em Números 12, quando Miriam fala, ué, mas o senhor fala só com você? Por quê? O que você tem que eu não tenho? Ela se rebelou contra uma liderança. E a Bíblia fala que Deus desceu na tenda e ela ficou impura. Na hora ela ficou leprosa. E Deus fala assim para ela: se entre vós há profetas, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, minha Bíblia diz boca a boca, outras versões diz face a face. Falo com ele claramente, e não por enigmas. Ela se rebelou contra a liderança de Moisés. E Deus ficou muito bravo com ela. E na mesma hora que Deus fala com ela, ela cai leprosa. Então as pessoas associavam lepra a pecado. Então provavelmente, aquela pessoa leprosa que estava no arraial tinha cometido algum pecado. Então ela tinha que oferecer uma oferta de pecado. Depois ela oferecia uma oferta de holocausto. O que é uma oferta de holocausto? Totalmente queimado. A oferta de holocausto era levada ao sacerdote e era totalmente queimada. Como uma reconciliação com o Senhor. Eu quero me reconciliar por alguma coisa, então eu faço uma oferta de holocausto. E depois ele faz uma oferta de manjares. Oferta de manjares é um presente ao Senhor. Então ele levava farinha, azeite, cereais, grãos, e depois que o sacerdote preparava tudo aquilo, e uma parte era queimada, a outra parte o sacerdote podia comer. E depois disso tudo, glória a Deus, ele estava purificado. Olha quanta coisa era feita para a pessoa ser purificada no Senhor. Isolamento, tristeza, depois ele tinha que passar por humilhação, depois ele tinha que ficar na porta, depois ele tinha que ofertar. Olha quanta coisa era feita para a gente poder se purificar. Aí a gente sabe que nessa purificação do leproso, a gente remete a Cristo. Quando tem a purificação, a gente remete lá a Cristo. Quando o sacerdote sai do acampamento, são simbologias. Quando o sacerdote sai do acampamento, remete a Cristo a quê? Ele saiu fora de Jerusalém para morrer. As 2 aves remete a quê? A morte e a ressurreição. Uma morreu e a outra viveu. O pau de cetro que era levado era a cruz. O estofo, o pedaço lá de pano, de carmesim, era o sofrimento de Cristo.
O isopo era a fé de Cristo. Os elementos molhados na água e no sangue é a nossa purificação pela palavra. Quando asperge o sangue, nossa purificação com o sangue de Cristo. E a entrada do leproso dentro do arraial é a nossa entrada no reino de Deus. Amém? E aí a gente chega nos 10 leprosos. Depois de eu explicar para vocês o que é lepra, depois de eu dizer para vocês todas as purificações, chega a parte do nosso texto. Aí o texto começa assim: viram Jesus e gritaram e clamaram: Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos, se ele estava no deserto, isolado, ninguém podia chegar perto deles, como eles conheciam Jesus? Olha como Deus é bom. As pessoas conheciam já falar do Senhor. Aqueles 10 leprosos, mesmo isolados, já conheciam o Senhor e sabia de todas as suas maravilhas e de todos os seus milagres. E eles gritaram de longe. A Bíblia diz que eles gritaram de longe: Senhor, tenha compaixão de mim. Não é isso? E vendo eles, e aí Jesus diz assim, ó: tudo bem, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles foram purificados. Mostrai-vos ao sacerdote. Por que Jesus fala isso para eles? Porque eles tinham que provar que eles tinham sido curados. Acontece que em Marcos 1:40, relata outro caso de leproso. E tem uma diferença bem grande de Marcos 1:40 para Lucas 17. A Bíblia diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e o tocou. Jesus era a própria vida e a própria salvação, era a própria purificação. E ele tocou naquele leproso. Outra pessoa que tocasse ali se tornaria imundo. Mas Jesus não teve medo de tocar ali. Jesus tocou nele. E a Bíblia diz assim, ó: no mesmo instante, lhe desapareceu as lepras e ficou limpo. E aí Jesus fala assim para ele: agora você vai e faça as leis de Moisés, para servir de testemunho. No leproso de Marcos 1, Jesus toca, a cura é imediata, e ele manda ele ir fazer todas as leis de Moisés. A Bíblia diz que o leproso saiu correndo, gritando, dando glória a Deus, feliz da vida, e foi embora. Mas no nosso texto dos 10 leprosos, Jesus diz assim para ele, ó: vai e mostra aos sacerdotes. E indo, eles foram purificados. Indo. Eu penso que conforme eles iam andando naquele deserto, as suas chagas eram curadas, as suas ataduras eram derramadas, a sua pele era restaurada. Em Marcos 1, Jesus curou imediatamente. Os 10 leprosos não. Eles tiveram que caminhar pelo deserto para ser curado. E a Bíblia diz que quando eles viram, um deles viu que estava salvo, estava sarado, ele voltou para quem? Para o verdadeiro sacerdote. Aquele sacerdote que estava lá em cima daquele templo, lá naquele altar, sentado, fazendo aquelas orações, era o verdadeiro sacerdote da vida daqueles 10 leprosos? Não. Um perante os 10 entendeu que quem era o verdadeiro sacerdote era Jesus. E a Bíblia diz que eles foram purificados. Ele não precisava passar por tudo aquilo. O próprio Cristo tinha purificado eles. E aí ele volta, se prostra e Jesus fala: uai, não era 10 que eu curei?
Cadê os outros? Só você sendo samaritano. Samaritano é estrangeiro. Samaritano é aquele que não aceitava Cristo. Só ele volta e dá a glória a Deus ao verdadeiro sacerdote. E ele prostrado perante os pés de Jesus, dando glória a Deus, sem querer saber dos homens, sem querer saber o que o homem ia dizer, sem querer saber se ele ia falar você está errado ou não, porque ele tinha consciência de quem era o verdadeiro sacerdote da vida dele. Ele estava prostrado, glorificando ao Senhor. E Jesus diz para ele: levanta-te, a tua fé te salvou. Jesus curou 10, mas só um foi salvo. E aí hoje de manhã na aula que a gente estava tendo na escola bíblica, falando sobre arrebatamento e sobre o que você fez ou o que você não fez, eu penso, esses 9 vão chegar perante o Senhor e falar: Senhor, Senhor. E Jesus vai falar: eu não te conheço. Como não, Senhor? Eu preguei para o Senhor. Para mim você não pregou. Você pregou para aquelas pessoas, você quis se exaltar. Senhor, Senhor, eu louvei no seu nome. No meu nome? Nem pensar. Você estava se engrandecendo. Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu fui no culto e sentei lá. Sim, mas passou o culto inteiro na internet, no telefone. Passou o culto inteiro conversando com o seu vizinho do lado. Eu não fui o seu verdadeiro sacerdote. Quem foi? O único que voltou. Foi o único salvo. Irmãos, não vamos gritar Senhor, Senhor. Vamos nos ajoelhar enquanto há tempo. É muito mais fácil a gente voltar para Jesus do que a gente fazer toda aquela purificação e todas aquelas ofertas ao Senhor. Jesus é uma pessoa simples. O amor do Senhor é simples. O que Jesus manda a gente fazer é simples. Eu não consigo entender quando as pessoas falam: ai meu Deus, é um fardo muito grande de servir. Irmãos, aonde é um fardo grande de servir Jesus? Jesus é simples. E Jesus quer a nossa simplicidade. Aí eu pergunto para vocês: quem é o sacerdote da gente? Quem hoje está sendo o nosso sacerdote? É a nossa casa? É o nosso computador? É o programa da TV que vai passar às 7h30? Quem é o nosso sacerdote? É o nosso e-mail, é o nosso internet, é o nosso telefone que a gente não pode ficar 5 minutos sem ele? Esse é o nosso sacerdote? É para eles que a gente está voltando? Ou nós estamos voltando para Cristo, o verdadeiro sacerdote? Qual a nossa lepra, irmão? Cada pessoa tem uma lepra. Qual a nossa lepra hoje? É um problema com o nosso serviço? É um problema na nossa escola? É um problema financeiro? Qual a verdadeira lepra? Aonde? Aonde está te doendo? Onde dói em você? Qual a lepra que te machuca? E quem é a única pessoa que pode te ajudar? Você está agradecendo ao Senhor por todas as orações respondidas? Você está agradecendo ao Senhor porque Ele é bom nas nossas vidas? Às vezes a gente escuta um testemunho assim grandioso, um testemunho maravilhoso, e a gente fala: Senhor, eu não tenho um testemunho bonito desse. Mas só da gente levantar e respirar já é o nosso testemunho. Só da gente ter um filho dormindo tranquilo, sem nenhum problema, é um testemunho. Você está agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? A gente agradece ao Senhor, eu me coloco junto. Quando eu falo para mim também. Eu posso estar aqui, mas eu não sou perfeita também. Todo mundo tem uma lepra, todo mundo tem um problema, todo mundo tem um grito de socorro para o Senhor. Aqueles 10 leprosos gritaram de longe. Mas a gente não precisa gritar de longe. A gente pode se assentar, a gente pode conversar com Cristo. A gente pode correr para os braços do Pai. Você está voltando? Eu estou voltando para os braços do Pai. Quando você passa num concurso ou numa faculdade, você está dando glórias para qual sacerdote? Para você mesmo? Para aquele cursinho que você fez?
ou para o verdadeiro sacerdote que foi Cristo que te fez entrar lá? Quando você compra alguma coisa, você dá glória a Deus porque você trabalhou? Você se exalta porque eu sou bom? Ou você glorifica o Senhor porque Ele te deu? Qual o verdadeiro sacerdote das nossas vidas? Para quem a gente deve correr? Para quem a gente deve voltar e se prostrar? Para Jesus. Para Jesus que morreu na cruz por nós e derramou o seu sangue para que nós não precisássemos mais fazer nenhuma daquelas purificações, para que nós não precisássemos fazer mais nenhuma daquelas ofertas, para que simplesmente a gente possa entrar no nosso quarto, se ajoelhar e falar com Ele, eu e Ele. Amém? Pensamos nessa noite, para quem nós estamos dando glória a Deus, qual o sacerdote das nossas vidas, e aonde dói em nós, onde dói em nós, que nós estamos precisando falar com Cristo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor somente. Quando nós agradecemos ao Senhor por algo que ainda vai acontecer, por algo que Cristo ainda vai te dar, eu espero uma bênção que eu sei que Deus vai me dar mês que vem. Eu tenho certeza absoluta. E eu já louvo ao Senhor e agradeço por essa bênção. Amém? Dia 6 de setembro eu vou testemunhar, irmãos. Pode me cobrar, porque Deus vai fazer. E se Ele não fizer, é porque Ele é ruim? Não, porque não era a hora ainda. Cada propósito de Deus tem uma hora. Eu costumo dizer isso e digo isso sempre. A hora de Deus é a hora dele. O meu filho fala para mim: mãe, eu quero uma Ferrari. Eu posso dar uma Ferrari para o meu filho? Não. Ele tem 5 anos. Eu só posso dar quando ele tiver 18. Com Cristo é a mesma coisa. Se eu peço uma coisa para Deus e Ele ainda não me deu, irmãos, é porque não é a hora ainda. Se dia 5 de setembro a minha bênção não chegar, eu vou ficar triste? Eu vou murmurar e resmungar? Não. Eu vou ajoelhar e agradecer ao Senhor. Eu só vou agradecer a Deus. Amém?